Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Carla, aqui do Instituto Saber, a psicopedagoga, né? E hoje nós estamos com mais uma edição do Pode Saber, né? Nosso podcast, que eu estou trazendo sempre aqui por semana uma mãe, um pai da família, né? Para falar sobre a maternidade, sobre a rotina dessa família, né? Hoje nós estamos aqui com a Paloma, Aninha, eu chamo ela de Aninha, eu chamo de Paloma, mas é Ana Paloma, né? E eu conheço a Ana há bastante tempo, faz 14 anos, nós estávamos fazendo as contas, faz 14 anos já que eu conheço a Paloma, lá do Senac, né? Ela é enfermeira hoje em dia, na época era técnica, né? E daí foi aí que a gente se conheceu e depois a gente se reencontrou, que dela vai contar a história para vocês. Vamos lá, Ana? Boa tarde, obrigada. Boa tarde. Então agora a Ana vai falar um pouquinho sobre ela, se apresentar para vocês. Meu nome é Ana Paloma, como você já falou, né? Um nome um pouco diferente. Tenho 30 anos, nos conhecemos há 14 anos, né? Lá no início da minha carreira como técnica em enfermagem. Minha profissão do coração, mas hoje eu não exerço mais, né? Porque a maternidade me pediu que seguisse outras escolhas, como, por exemplo, conseguir um trabalho que eu pudesse conciliar, né, os cuidados com meu filho. Então, hoje eu trabalho na Mendonuto, que é uma fábrica de salgados, e lá eu consigo trabalhar meio período e na outra metade do dia eu cuido do meu filho. E agora vamos para a primeira pergunta. Ana, como que foi o processo da tua maternidade? Conte para o pessoal. O meu processo de maternidade foi um pouco ansioso, digamos assim, porque eu decidi que eu queria um filho e como eu queria esse filho, eu tinha 12 anos de idade, né? Eu sempre fui ensinada que a gente pode escolher amar, a gente pode escolher a nossa família. Sempre fui ensinada pelo meu pai isso desde muito pequena. Então, quando eu tinha mais ou menos essa idade, eu decidi que eu teria um filho e decidi que eu escolheria amar ele. Por que eu digo isso? Porque a minha maternidade, né, a minha primeira forma como mãe foi pela adoção, né? Eu e meu esposo, nós nos conhecemos em 2015, 2016 a gente casou, e aí a gente logo em seguida já deu entrada no processo de adoção, né? E sempre foi uma coisa que sempre tive no meu coração. Eu tinha certeza que o meu primeiro filho eu teria via adoção, né? Então, assim, ele foi uma escolha desde o início da minha vida. Hoje eu não posso falar sobre ele porque, né, diretamente sobre ele, porque a gente sempre preserva muito a privacidade, né? A gente ensina ele a escolher, né, como vai se expor, e hoje ele pediu que eu não falasse diretamente dele. Então hoje eu vou falar um pouco sobre como foi realmente a minha maternidade, né? A gente ficou 2 anos na fila da adoção e nós fizemos o curso que durou mais ou menos um mês, daí uns 17, 20 meses depois, o nosso filho chegou, né? A gente não escolheu o sexo, mas eu sabia, tinha no meu coração que ia ser um menino, e aí ele chegou, né? Pra encher a nossa vida E ainda. agora nós vamos para a nossa segunda pergunta, né? Porque essa criança, ele é meu cliente pela segunda vez, né? Ele já veio quando era pequenininho, logo que veio para vocês, né? Quando foi adotado e depois ele voltou agora com 7 para 8 anos, voltou, né? Então eu queria que você contasse por que ele voltou, né? Que ele tem um diagnóstico e como que foi receber, né? Tudo isso, esse diagnóstico, né? No curso de adoção, a gente aprende que a criança que vem via adoção, mesmo que venha bebezinho, pequenininho, ele vai carregar muitas coisas do genitor, da genitora, né? Dos pais biológicos. Então a gente entendia que talvez essa criança tivesse uma necessidade, uma atenção especial, né? Até para se entender o processo, né? De vida, né? Porque às vezes os genitores não abandonaram aquela criança, às vezes eles não puderam cuidar, dar tudo que aquela criança precisava. Então é muito importante ensinar isso, né? E eu sempre tive isso na minha cabeça. Então quando ele chegou,
eu comecei a pensar, né, em pessoas que poderiam me ajudar o pai dele, né, a ensinar ele a entender esses sentimentos, a compreender essas coisas. E uma das pessoas que eu pensei foi em você, né? Porque apesar da gente já se conhecer há muito tempo, você tem me ajudado muito, né? Lá no meu curso como pedagoga. Depois eu soube que você estava trabalhando com criança. Então, né? Você me ajudou muito quando ele era pequenininho, ele tinha 3 aninhos, né? E aí a gente ficou um período com você e depois a gente, né, foi para outros profissionais que ele precisava mais naquele momento. E agora veio o diagnóstico do autismo, né? Do autismo, do TDAH, do TOD e dos transtornos de aprendizagem, né? Que é a dislexia e a descalculia. Quando ele entrou na escola, a gente viu que ele tinha uma dificuldade de socialização muito grande, ele tinha um pouco uma oposição com algumas figuras, né, de autoridade, professores, professoras, e em especial lá em casa com o pai, né, comigo ele sempre foi tranquilo, mas ele tinha, né, essa oposição com o pai, com a tia, né, a minha irmã, e aí a gente começou a ver que ele era um pouco diferente das outras crianças, né, e a gente procurou a ajuda do neurologista e aí que veio o diagnóstico. E agora a gente traz ele aqui com você, né? Porque para poder ajudar ele nessa nova fase, né? Nesses novos desafios que ele tem enfrentado no dia a dia, que é na escola, né? Com outras crianças, a compreender os próprios sentimentos, né? Até essa questão dele ter pedido para eu não falar sobre ele hoje, né? Não expor ele de uma forma muito clara hoje. Foi uma coisa que me surpreendeu muito, porque até uns 6 meses atrás ele não tinha assim um pouco, ele não tinha essa noção assim de exposição, né? E hoje eu queria contar, falar mais dele, mas eu fiquei feliz quando ele falou para mim: mamãe, eu não quero que você fale, não quero que você exponha a minha vida assim tão a fundo. Então eu falei: beleza, vou respeitar. Mas então hoje é esse, né? Assim que é o nosso dia a dia. Ele tem as terapias aqui com você, né? Que tem ajudado ele a se compreender, a se conhecer. E também na parte do aprendizado, né? Você tem ajudado bastante ele. Então, eu perguntei para a Ana, né? Falei: Ana, será que você pode falar sobre a adoção? Ele sabe sobre a adoção? Porque muitas vezes a criança ainda não sabe. Tem famílias que não contam, né? E a gente não tinha conversado ainda sobre esse ponto específico. A gente sempre fala sobre a aprendizagem, sobre a escola, e não tinha falado sobre esse ponto da adoção. E eu fiquei preocupada. Então, antes de gravar, eu perguntei para Ana, falei: Ana, gente, será que ele pode fazer isso, né? Será que ele quer, né? Até, na verdade, a família queria. Daí eu achei interessante. Daí eu falei para ela: então vamos pensar muito bem aqui no que a gente vai falar e respeitar, porque ele é uma criança e temos que respeitar o que ele decidiu, né? Tão, né, esclarecido assim, né? Então, isso ficou bem claro assim para nós. Então, vamos agora para outra pergunta. A última, na verdade, né? Então, Ana, que mensagem que você deixaria para as famílias, para as pessoas que gostariam, de repente, de adotar uma criança? O que elas têm que se preparar, né? O que tem gente que às vezes quer escolher. O que você deixa de mensagem? Bom, eu quero deixar de mensagem o que guiou a minha maternidade, né? E escutem o seu coração, né? Escutem o seu coração e escolham não só a adoção, mas escolham amar. Porque o teu filho, né, a criança que vai chegar para você, ele escolheu ser teu filho também, né? Mas de uma forma mais inconsciente do que nós que somos adultos, né? Que escolhemos adotar, entrar na fila da adoção e esperar. Então, assim, escolha amar o teu filho, respeite as escolhas dele, né? Ensine ele a amar e respeitar também o próximo através das tuas ações, né? Se você respeita ele, ele vai compreender, ele vai aprender que ele também tem que respeitar o próximo. E, mais uma vez, escolha amar, não é o sangue que faz família, né? É quem ama você, é quem cuida de você, é quem se importa com você.
Que legal. Ana, obrigada, né, por você ter aceito o convite, por você ter vindo aqui, né, falar um pouquinho da tua experiência, né? Não deu para expor tudo, né? Mas a gente respeitou, Quem sabe mais pra frente. respeitou, respeitou ele. Então, assim, é, eu só tenho a agradecer, né, todo esse tempo que você está confiando também, né, ele para mim, e que as pessoas, né, recebam essa mensagem e que toquem no coração de que quem realmente deseja adotar, que escolha amar, né? Então eu agradeço a você e agradeço a todos e até a próxima. Tchau, tchau.